Vamos para mais uma leitura diária no livro de Jó, nesse dia 27 de maio de 2025, nos capítulos 18, 19 e 20. Aqui no capítulo 18, Bildade acusa Jó de presunção e impaciência. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó, tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar. Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará, porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para a outra, por onde quer que apresse os passos. O seu poder será faminto, e a destruição está pronta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, sim. O primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Seol, que é abismo, ou lugar dos mortos, ou o inferno. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e a afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. No seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus, ou seja, o Seol, né? No 19, ele diz assim: Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio. Sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou a minha esperança como a uma árvore. E fiz inflamar contra mim a sua ira e me reputou para consigo.
como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda, pois longe de mim aos meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reportaram como um estranho. Vinha ser um estrangeiro aos seus olhos. Clamei ao meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca, o meu bafo se fez estranho, a minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, né? Então este versículo aqui, ele revela por que o livro de Jó hoje tem na Bíblia. E pela Bíblia cronológica, o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia, que não é Gênesis, tá? Na ordem cronológica. Porque Jó pede aqui, quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro. E para entendimento do leitor da Bíblia, como você, né? Para o entendimento do bom leitor da Bíblia, como você lê a Bíblia e entende, você logo percebe que Jó ele viveu pós-período, né, dilúvio. Não assim, como por exemplo, pós-dilúvio, não. Ele vem dessa linhagem, depois do dilúvio, né? A parentela dele veio depois do dilúvio e conta a história do dilúvio. E vamos mais na frente ver que ele fala disso, né? Que Deus destruiu a terra pelo dilúvio e tudo mais, né? Então, pela ordem cronológica, o primeiro livro é o livro de Jó. E ele viveu, nos últimos capítulos, revela-se que ele viveu no final do livro de Gênesis, né? Ainda ali, pela vida de Abraão, mais ou menos, Isaac, ele viveu. No final do livro de Gênesis, já vê uma parte que já fala da moeda, que é naquela época lá. A moeda era na época de Abraão, né? Então ele viveu no período, no final do livro de Gênesis, esse Jó que nós estamos aqui lendo. Continuando aqui. Então ele pede, né? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, e foram gravados. Por isso que o nome é o próprio autor, o próprio personagem, Jó, livro de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor, isso ainda é Jó falando, porque eu sei que depois de todos esses sofrimentos que ele passa, ele ainda fala, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devias dizer? Por que os perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo, né? Então ele mesmo afirma aqui, que depois de todo esse sofrimento, ele mesmo ainda veria a Deus. Ele fala que ele não veria com outros olhos, porque os olhos dele, com certeza, ali devido a toda esta provação,
ficou totalmente debilitado. Mas ele fala: verei com esses meus próprios olhos a grandeza de Deus, né? Então ele foi uma pessoa de muita fé, como diz assim, ó: e depois de consumir da minha pele ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Ou seja, ele era uma pessoa de muita fé. A fé de Jó, a paciência de Jó, né, foi extraordinária. Versículo 20. Zofá descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Então respondeu Zofá, o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso, e eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabeis tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até ao céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que viam dirão: onde está? Como um sonho voa, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e o não deixe antes, o retenha o seu paladar, contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-la-á do seu ventre. Deus as lançará. Engoliu fazendas, mas vomitá-la-á do seu ventre. Deus as lançará. O veneno de áspide dissolverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não engolirá, conforme o poder de sua mudança. Não saltará de gozo, porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre. E Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos, o fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva, né? Então você vê a herança que os ímpios têm, que é uma porção da parte de Deus, e a herança que Deus lhe reserva. Então aqui a gente fica aqui no capítulo 20, nesse dia 27 de maio.